Fala galera, beleza? Vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre introdução aos produtos notáveis. O que são produtos notáveis, para que eles servem, como resolver, tá bom? Nós vamos estudar basicamente 5 produtos notáveis, ok? E eu te dividi em duas aulas, vou dividir em duas aulas, por quê? Para não ficar tão cansativo e tão longo os nossos vídeos, as nossas videoaulas, tá bom? Então, na nossa primeira parte, nós vamos estudar, tá? Nós vamos relembrar um pouquinho o que é polinômios e vamos estudar os 3 primeiros produtos notáveis, beleza? Então, bora para a aula. Relembrando polinômios. O que quer dizer polinômios? Polinômios são expressões algébricas formadas, tá, pela adição de monômios. Mas o que é um monômio? Nós vamos ver já já. Ambos são constituídos por números conhecidos e números desconhecidos. Antes de partirmos para as operações matemáticas que envolvem os polinômios, precisamos entender melhor alguns conceitos. Bom, gente, mas para a gente estudar os produtos notáveis, nós temos que relembrar o que são polinômios, tá? Monômio ou termo algébrico. Toda expressão algébrica representada apenas por um número ou apenas por uma variável ou por uma multiplicação de números e variáveis em que a variável não seja nem no denominador nem no radical. Eu chamo de monômio ou termo algébrico. Então vamos ver aqui alguns exemplos de monômios aqui. Se eu tiver, por exemplo, o número 3, o número 3 é um monômio. Se eu tiver a variável y, a variável y é um monômio. Olha bem, pode ser um número, apenas uma variável, ou uma multiplicação de um número por uma variável. Se eu tiver, por exemplo, 5 vezes a. O que é 5 vezes a? É 5a. Isso aqui é um monômio ou termo algébrico. E faltou aqui também que eu posso ter a multiplicação de duas variáveis, uma variável por outra variável. Se eu tiver, por exemplo, a ao quadrado vezes b, eu vou ter a ao quadrado b. Isso aqui também é um termo algébrico. Se é um termo algébrico, é um monômio. Ficou claro o que é monômio e termo algébrico? Então, são exemplos de monômios. Vamos ver aí. Eu tenho aqui ax mais x ao quadrado mais 3x. Aqui eu tenho 3 termos algébricos, eu tenho 3 monômios. 9z mais 3y. Aqui eu tenho 2 termos algébricos ou 2 monômios. Aqui eu tenho 3x mais 2y menos x ao quadrado mais y. Aqui eu tenho 4 termos algébricos ou 4 monômios. E posso ter também y menos 2x. 2 termos algébricos ou 2 monômios. Então, polinômios é quando eu tenho, tá? A adição ou subtração. Eu tenho uma soma algébrica, que pode ser uma adição ou uma subtração, de 2 ou mais termos algébricos. Ok? E lembrando que esses termos algébricos são chamados de monômios. Agora, alguns polinômios recebem nome especial. O monômio, mono, termo algébrico, mono é um, então é um termo. Binômio, binômio, gente, possui o quê? 2 termos algébricos. Então aqui, ó, 2y, ó, y menos 2x, eu tenho o quê? Aqui eu tenho um binômio, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 termos algébricos. Beleza? Acabei rabiscando aqui um pouquinho aqui, ó. Pera aí. Deixa eu apagar isso aqui, que eu acabei fazendo uma lambancinha aqui. Trinômio.
possui 3 termos algébricos. Então, se eu parar para observar aqui, ó, esse primeiro exemplo aqui, ó, é um trinômio, ok? Porque aqui eu tenho 3 termos algébricos. Quando eu tenho 4 ou mais termos, é chamado simplesmente de polinômio. Então, se eu tenho 4 ou mais termos algébricos, tá? Eu tenho uma adição algébrica de 4 ou mais termos, eu chamo simplesmente de polinômio. Não tem nome especial. Então, vai ter o nome especial quando for monômio, um termo. Binômio, 2 termos. Trinômio, 3 termos. 4 ou mais termos, polinômio. Mas eu quero frisar aqui com vocês o seguinte: tanto monômio, quanto binômio, quanto trinômio são polinômios. Beleza? Fica claro isso aí, ok? Então vamos aí para o próximo aí, certo? Vamos para o próximo agora. Agora sim nós vamos entrar, propriamente dito, nos nossos produtos notáveis, ok? O primeiro produto notável é o quadrado da soma de 2 termos. O que quer dizer esse quadrado da soma de 2 termos? Quer dizer o seguinte: quadrado da soma de 2 termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Complicado. Mas vamos ver isso na prática? Se eu tiver, por exemplo, A mais B ao quadrado. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho um quadrado de uma soma de 2 termos. Quem são os meus 2 termos? O primeiro termo é o A e o segundo termo é o B. O que fala o quadrado da soma de 2 termos? Vamos resolver no passo a passo, seguindo o que está escrito aqui? É quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É A. Então, quadrado do primeiro termo vai ser A ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo. Então, vai ser 2 vezes quem? O primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? É A. Vezes o segundo termo. Quem que é o segundo termo? É B. Mais o quadrado do segundo termo. Então, esse primeiro produto notável diz o seguinte, que é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Ok? Então, vamos ver os exemplos aí. Se eu tiver aqui x mais y ao quadrado, eu tenho quadrado, deixa eu pegar aqui meu laserzinho aqui, eu tenho quadrado de uma soma de 2 termos. Quem são meus 2 termos aqui? X e y, ok? Como que eu vou resolver isso aqui? O que fala o quadrado da soma de 2 termos? Fala que é o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? X. Vezes o segundo termo. Mais o quê? O quadrado do segundo termo. Ok? Mas olha bem, isso aqui ficou feio. 2 vezes x vezes y. Como é que eu posso escrever isso aqui? Eu posso escrever x ao quadrado mais... O que é 2 vezes x vezes y? É 2xy. Mais o quê? B ao quadrado. Tá aqui a resolução do nosso primeiro exemplo. Beleza? Vamos para o próximo. Eu tenho aqui o quadrado da soma de 2 termos. Quem que é o primeiro termo? 2x. Quem que é o segundo termo? É 3. Então, vamos lá para a resolução. O que fala a regra?
quadrado do primeiro termo. Primeiro termo é 2x. Olha bem. Agora aqui, cuidado. Quadrado do primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? 2x. Então, é esse 2x ao quadrado. Tem que colocar parênteses. Porque se eu não coloco parênteses, se eu escrevo só assim, ó, 2x e coloco o quadrado, esse quadrado aqui só está em quem? Só está no x. E a regra fala que tem que ser o quadrado do primeiro termo. O 2 também teria que estar ao quadrado. Ok? Mais 2 vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 2x. Vezes o segundo termo, que é o 3. Mais o quê? Quadrado do segundo termo. 3 ao quadrado. Agora eu vou resolver. Olha aqui, gente. 2. Aqui, ó. Esse quadrado vem para o 2 e vem para o x. Ok? Então, 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado mais 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes x vai dar 12x. Mais o quê? 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3, 9. Está aqui a minha resposta. Beleza? Vamos para o próximo. 4x mais 3 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter quadrado do primeiro termo, 4x ao quadrado, mais 2 vezes 4x, que é o primeiro termo, vezes o segundo termo, que é 3, mais 3 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, 4x ao quadrado. 4 ao quadrado vai dar 16. X ao quadrado, ó, x ao quadrado vai ser x ao quadrado. Mais 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 8 vezes 3 aqui, 24. 24 vezes x vai dar 24x. Mais o quê? 9, porque 3 ao quadrado é 9. Está aqui minha resposta. O último exemplo. Agora eu tenho o primeiro termo, que é x, segundo termo, que é 2. O que fala a regra? Quadrado do primeiro termo aqui é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 2, mais o quê? Mais o quadrado do segundo termo. Então, o que eu vou ter aqui agora, gente? Agora eu vou ter aqui x ao quadrado é x ao quadrado mesmo, beleza? Mais. Eu sempre multiplico os coeficientes numéricos primeiro, os números, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes x, 4x. Mais 2 ao quadrado é 4. Então, está aqui minha resposta. Então, quadrado da soma de dois termos é o quê? É o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Ok? Vamos para o segundo produto notável aí? O segundo produto notável é o quadrado da diferença. O que fala o quadrado da diferença? Se você pegar o quadrado da soma, o quadrado da diferença é super fácil, gente. Que é basicamente a mesma regra. Olha só, vai ser o quadrado do primeiro termo menos
2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. A diferença aqui é que o primeiro sinalzinho lá vai ser o quê? Negativo. Então, vamos pegar aqui o exemplozinho aqui que eu tinha colocado. Agora é o quadrado da diferença. Diferença é uma subtração. Então, olha só, eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. A menos B. Primeiro termo é A, segundo termo é B. Então, aqui eu vou ter o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Isso vai ser o quê? Colocando bonitinho aqui. A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. A diferença do quadrado da soma para o quadrado da diferença vai ser o quê? Vai ser esse primeiro sinal aqui, ó. Espera aí que eu apaguei ele. Ô, lerdezinha. A diferença aqui, ó, vai ser o primeiro sinal aqui, ó, que é negativo, né? Esse primeiro sinal que vai ser negativo, ok? Então vamos para os exemplos aí. Exemplo prático. Coloquei basicamente os mesmos binômios lá, tá? X menos y ao quadrado vai ser o quê? Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais quadrado do segundo termo. E isso vai ser igual a quê? X ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Tá aqui minha resposta. Beleza? Vamos para o próximo. 2x menos 3 ao quadrado. Olha bem aqui, ó. Eu tenho um quadrado da diferença, é uma subtração, de dois termos. Quem são os meus dois termos? Primeiro termo, 2x. Segundo termo, 3. Então, eu vou ter primeiro termo ao quadrado. Então, vou ter 2x dentro do parênteses ao quadrado. Lembra que eu falei que se tivesse em parênteses é só o x que está ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Isso vai ser igual a quê? 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes x, 12x. Mais o quê? 3 ao quadrado dá 9. Então, tá aqui o segundo exemplo. Terceiro exemplo. 4x menos 3 ao quadrado. Então, vamos lá. Lembrando, quadrado da diferença de dois termos. Quem são os meus dois termos? Primeiro termo, 4x. Segundo termo, 3. Então, aqui eu vou ter quadrado do primeiro termo, 4x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é 4x, vezes o segundo termo, que é 3. Mais o quê? O quadrado do segundo termo, que é 3 ao quadrado. Só chamar atenção por uma coisa. Gente, aqui foi coincidência de eu colocar o segundo termo como 3, tá? Então, resolvendo aqui, ó. 4 ao quadrado vai dar 16. X ao quadrado é x ao quadrado. Menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 não. 2 vezes 4. 8. 8 vezes 3.
24. 24 o quê? 24x. Mais o quê? Mais 3 ao quadrado, que dá 9. Então, tá aqui a minha resposta, ó. Ok? Mais um exemplo. Quem é meu primeiro termo aqui? Meu primeiro termo é x, meu segundo termo é 2. Então, quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 2, mais o quadrado do segundo termo, que é 2 ao quadrado. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes x, 4x. Mais o quê? 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, vai dar 4. Então, tá aqui a minha resposta. Beleza? Então, tá aí o quadrado da diferença de dois termos. Então, agora, a gente vai para o terceiro produto notável, tá? Qual que é o terceiro produto notável? O terceiro produto notável é o produto da soma pela diferença. Esse aqui é o mais simples de todos. O que que fala? Fala o seguinte: é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, esse produto notável, ele é muito fácil, tá? Então, eu tenho o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Vamos ver o que eu tenho aqui na prática? Só que está falando que é o produto da soma pela diferença. O que é produto? Produto, gente, é uma multiplicação. Então, vou ter uma multiplicação de uma soma vezes uma diferença. Então, olha aqui. Eu posso ter, por exemplo, A mais B, que é uma soma, vezes A menos B. Então, aqui eu tenho o produto, que é a multiplicação, de uma soma por uma diferença. O que quer dizer isso? Vai ser o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo aqui, gente, e eu quero chamar atenção para isso, é o seguinte: o primeiro termo da minha soma é A. O primeiro termo da diferença também é A. Tem que ser o mesmo termo, eu tenho que falar a mesma coisa. O segundo termo da soma é B. O segundo termo da diferença também é B. Então, olha bem que eu falei a mesma coisa. A, B, B. O primeiro termo é A, tanto no primeiro quanto no segundo. E B no primeiro parênteses e no segundo parênteses. O que fala a regra? Fala o seguinte: é o quadrado do primeiro termo é A, menos quadrado do segundo termo. Simples, ok? Vamos para exemplo prático? Eu tenho aqui agora, ó, eu tenho o produto de uma soma por uma diferença. Quem é o primeiro termo aqui? X. Quem é o primeiro termo aqui? X. Quem é o segundo termo aqui? Y. Quem é o segundo termo aqui? Y. Falei as mesmas coisas, beleza? Então, eu tenho um produto de uma soma por uma diferença. Então, vai ser o quadrado do primeiro termo é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Acabou. Não tem como resolver isso, então vai ficar desse jeito. Vamos para o próximo exemplo. Primeiro termo é 2x, então vai ser 2x ao quadrado, menos o segundo termo, que é 3 ao quadrado. Resolvendo isso, ó, 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado,
menos 3 ao quadrado, 9. Então, o que eu tenho aqui? Quadrado do primeiro termo, quadrado do segundo termo. Próximo exemplo. Eu tenho primeiro termo 4x, segundo termo 3. Então, vou ter quadrado do primeiro termo, que é 4x ao quadrado, menos quadrado do segundo termo. 4 ao quadrado vai dar 16. X ao quadrado é x ao quadrado. Menos o quadrado do segundo termo, que é 3 ao quadrado, que vai dar 9. Está aqui minha resposta. E mais um exemplo aqui. Meu primeiro termo é x, meu primeiro termo é x. Então, eu vou ter x ao quadrado. Menos, meu segundo termo é 2, meu segundo termo é 2. 2 ao quadrado. X ao quadrado é x ao quadrado, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Está aqui minha resposta. Eu só quero chamar atenção, vou até mudar a cor aqui, para essa situação aqui, ó. Se eu tiver isso aqui, ó, x mais 3 vezes x ao quadrado menos 3. Isso aqui eu tenho produto da soma pela diferença de dois termos? Não. Sabe por que eu não tenho? Porque esse x aqui, ó, ele está ao quadrado. Então, isso aqui não é um produto da soma pela diferença. Beleza? Para ser produto da soma pela diferença, o que está no primeiro parênteses tem que ser exatamente igual ao que está no segundo parênteses. O primeiro termo tem que ser igual ao primeiro termo, o segundo termo tem que ser igual ao segundo termo. Ok? Ficou claro isso aí? Então, com isso, a gente finalizou a nossa primeira parte de produtos notáveis, que é o quadrado da soma de dois termos, a diferença da soma de dois termos e o produto da soma pela diferença. Beleza? Então, como eu sempre falo, ativa o sininho, dá seu joinha e me sigam nas redes sociais aí, ok? No Instagram, no TikTok, no YouTube e o meu site, ok? Valeu, galera! Até a nossa segunda parte de produtos notáveis.